Vem aí o Brasileirão e o Atlético é o representante do futebol goiano na competição. Só jogão pela frente a partir de agora. E aqui os nossos comentaristas analisam qual deve ser o papel do Atlético nesta competição e também os favoritos ao título. Na Série A não tem nenhuma dúvida que os grandes favoritos para a conquista do título são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo ou Grêmio. O Grêmio vem forte, com Douglas Costa e um time muito rápido na sua linha ofensiva. Então são candidatos. Eu diria que 4 deles vão brigar pelo título. Em relação à participação do Atlético no campeonato, ela se resume a uma manutenção na Série A. Não acredito que passe disso. Os times com maior possibilidade de queda são, no meu ponto de vista, a Chapecoense, o Juventude, o Cuiabá e o Sport Clube Recife, que também não está muito bem no campeonato, não foi bem no campeonato pernambucano e também não tem um time à altura de suas tradições. Então a Série A vai ser um campeonato muito embolado. Claro que o título não vai sair disso aí. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio são os grandes favoritos. E eu temo também, pela situação atual em que se encontra, por uma queda do Santos, que seria a primeira na história do clube e seria lamentável acima de tudo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, também vamos utilizar 2 critérios para analisar aqueles que ficarão nas primeiras posições e aqueles que poderão ficar na parte de baixo, na zona do rebaixamento. Poder de investimento e tradição. Sendo assim, para mim são candidatos às primeiras vagas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Grêmio e o Internacional. Desses times, eu vou ficar com 4. Com o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Na parte de baixo da tabela, também vamos ter uma briga ali, uma briga bem tradicional pela permanência. E acho que pelo poder de investimento, pela tradição, eu acho que o Juventude, o Cuiabá, o América e o Fortaleza vão disputar o rebaixamento. O Atlético, para mim, fica no meio da tabela disputando mais uma vez a Copa Sul-Americana, que será bom, porque vai ganhando tradição para o time goiano. Brasileirão da Série A começando, um dos campeonatos mais difíceis do mundo pelo equilíbrio, mas para mim 4 times aí, times grandes de tradição vão brigar pelo título. Mais uma vez o Flamengo, bicampeão brasileiro, é um elenco muito qualificado, para mim o elenco mais qualificado do país nesse momento, é um dos grandes favoritos, assim como o Palmeiras, também o Palmeiras tem um elenco muito qualificado. O São Paulo melhorou demais com o Hernan Crespo lá como treinador, tem um elenco muito qualificado também, e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro investiu muito, tem o Cuca lá como treinador e tem melhorado a cada dia, então são esses 4 para mim vão brigar pelo título. O Atlético Goianiense, para mim mais uma vez vai ficar ali no meio da tabela, brigar por uma vaga na Sul-Americana, que já vai ser um grande feito, a permanência mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série A para 2022, para mim é um grande feito do Atlético se ele conseguir, e para mim ele conseguirá. E lá embaixo na zona de rebaixamento, alguns times que subiram e até agora não me empolgaram. O Juventude, para mim é um sério candidato a ser rebaixado, assim como o Cuiabá tem dinheiro, mas não tem tradição, o Campeonato Brasileiro não é fácil. O Santos, eu vou colocar o Santos na minha lista aí do Z4, porque é um elenco que não está me agradando. Muitos garotos, o time vem passando muitas dificuldades financeiras, então esse ano para mim o Santos é sério candidato a ser rebaixado, assim como o Sport. O Sport de Recife sempre briga ali na parte de baixo da tabela, o ano passado já salvou ali na reta final, então esses 4 para mim serão os rebaixados do Campeonato Brasileiro de 2021. O Campeonato Brasileiro da Série A deste ano tem 5 equipes que estão cotadas na minha avaliação para disputar o título: Flamengo, São Paulo, o Grêmio Esportivo Porto Alegrense, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Como eu tenho que apontar os 4 que comporão o G4, eu vou apostar as minhas fichas no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio e no Atlético Mineiro. Não necessariamente nessa ordem. Lá embaixo, entre aqueles que estão cotados para cair, para mim caem Cuiabá, que está debutando na competição e ainda não tem a bagagem necessária para disputar uma Série A, o Juventude, que terminou o Campeonato Gaúcho com problemas financeiros,
O Fortaleza, que enfrenta uma disputa política fora de campo, e isso está atrapalhando a montagem do time, e o Bahia, que está com muita dificuldade financeira. O nosso Atlético tem um elenco de meio de tabela, permanece na Série A para o ano que vem e com algo mais pode alcançar uma vaga para a Sul-Americana, pontuação para uma vaga para a Sul-Americana, porque o time está muito tranquilo em termos financeiros e administrativos, e isto é possível. Eu penso que será assim.